Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Lucas 18, versos de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia com essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema: a necessidade de orar e nunca desistir. Não desista de orar. Se você ora por obrigação, não tem problema, continue orando, que a oração vai se tornar um prazer. O evangelho de Lucas é o evangelho da oração. Lucas é conhecido como aquele que destaca a vida de oração de Jesus e os ensinos principais de Jesus sobre oração. E você observa que no segundo volume, no livro de Atos, Lucas continuará dando ênfase à vida de oração da igreja. Irmãos, a oração é o oxigênio da vida espiritual. Vamos ler aqui o versículo 1, porque nesse versículo 1 você tem a razão porque Jesus contou essa parábola. O que diz aí? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nesse versículo nós temos 3 lições importantíssimas. A primeira lição está nesse verbo dever. Dever. No grego, o significado dessa palavra é uma necessidade intransferível. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E eu queria que você lesse comigo o versículo 22. Lucas 9, 22. O que diz esse versículo? Hein? Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, sejam rejeitados pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia o quê? Ressuscite. Presta atenção que quando Jesus diz assim, é necessário que eu morra e que eu ressuscite, é o mesmo verbo com a mesma força que ele coloca aqui. Então é necessário que eu ore, é necessário que você ore. Então a oração é uma necessidade de sobrevivência espiritual, de vida espiritual. Mas a oração, que é um dever, que é uma necessidade intransferível, diz que nós devemos orar quando? Sempre.
Orar sempre. A expressão pantoter, que aparece aqui, só aparece 6 vezes no Novo Testamento. E o que significa essa expressão sempre? E a explicação está aí no verso 7. Veja no verso 7 o que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Então nós temos a necessidade de orar, e nós temos que orar de dia e de noite. Quando você pega o ministério de Jesus, Ele ora durante o dia, Ele ora durante a noite, Ele ora de madrugada. A oração fazia parte da sua vida cotidiana. Por isso que o Paulo diz: orai sem cessar. Veja, por favor, aí em Lucas capítulo 2, verso 36 e 37. Lucas 2, 36 e 37. O que diz lá a palavra de Deus? Lucas 2, Lucas 2, 36 e 37. Vamos ler juntos? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram, e que era viúva, de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Noite e dia. Noite e dia. Essa expressão vai aparecer também nos escritos de Paulo. Eu e você, nós precisamos orar noite e dia. Amém? E aí vem a expressão e nunca esmorecer. Essa palavra esmorecer aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas eu queria que você lesse, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O que diz lá? 2 Coríntios 4, 1. Vamos ler juntos? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É a mesma expressão no grego. Não desista. Não desista. Agora, diante dessas 3 lições do versículo 1, Jesus então vai contar a história, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Vamos entender aqui algumas lições. A primeira delas, a causa da viúva e o conteúdo da oração. Versos de 3 a 6. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que havia ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Veja bem, ela não desistiu, mesmo com a recusa do juiz em atendê-la. Agora eu queria chamar a sua atenção nessa expressão aí: julga a minha causa contra o meu adversário. Então aquela mulher, ela estava enfrentando luta. Havia adversários que estavam perseguindo aquela viúva. E aqui tem uma lição muito interessante, porque o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, sofre injustiças, perseguições. Nós temos inimigos poderosos como a nossa própria carne, Satanás, o mundo. Então quando ela fala que julga a minha causa, ela está dizendo: eu estou dentro de um conflito,
E aqui eu aprendo uma lição muito importante, irmãos. É que a oração, ela é arma de guerra. Arma de guerra. A gente precisa orar para vencer os nossos inimigos. Jesus diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que orar para derrotar o poder dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Segunda lição que eu aprendo aqui é que Deus é diferente do juiz iníquo. Por isso que Jesus vai dizer aqui, versículo 6: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não é o que ele fez, mas o que ele diz. O que ele diz? Né? Ele diz: olha, essa mulher me procurou, eu sou iníquo, eu não temo a Deus. O que Jesus está chamando a minha e a sua atenção nessa expressão? É que Deus, Ele é completamente diferente de um juiz iníquo. Primeiro, Ele é justo, não é iníquo. Deus não aceita suborno. Segundo, Ele nos escolheu. Veja, não fará Deus justiça aos seus o quê? Escolhidos. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu para ser dele. E Ele é meu pai. E se nós que somos pais sabemos dar boas coisas para nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então não desista. Não desista. Veja lá em Lucas capítulo 11, o capítulo clássico da oração. Lucas capítulo 11. Versículo 8, vamos ler juntos? 11:8, o que diz? Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Em outras palavras, Deus quer ser importunado por nós, os seus filhos, pedindo que Ele nos ajude, que Ele julgue a nossa causa. Mas aqui, irmãos, a rápida e a tardia resposta de oração. Veja no versículo 7. Esse versículo é muito interessante. No versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o quê? Demorado. Veja bem, se Deus respondesse de imediato às nossas orações, a gente não continuaria orando, não. Eu acho isso. A Bíblia diz que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Então, sendo Ele meu Pai, embora pareça que Ele não está escutando a minha oração, a resposta já está garantida e virá no tempo de Deus. Amém? Eu não sei se você já orou para Deus transformar pessoas. Às vezes a gente quer transformar as pessoas, né?
Você casou e disse: esse marido aqui, mais um ano ele está comendo na minha mão. E até hoje ele não está comendo na sua mão. Pense bem, irmãos. O que Jesus está colocando aqui é que nós somos escolhidos por Ele para termos uma vida constante de oração. Mas a hora da resposta da oração, não sou eu que decido, é Deus que decide. Agora, ele termina no versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Justiça. Depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Preste atenção, que quando Jesus voltar, todas as nossas orações já estarão respondidas. Então eu tenho que orar até Jesus o quê? Voltar. E aqui entra o elemento da fé. A fé é o segredo da oração. E eu queria destacar uma coisa sobre a oração. Nós não somos uma viúva. Nós somos o quê? Filhos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos escolhidos por Ele para ser dele, para clamar a Ele. Nós não somos uma viúva desamparada. Nós não somos órfãos. Nós somos filhos. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E você sabe, veja lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Que eu e você, nós não sabemos orar como convém. Não existe aqui um crente que seja catedrático em oração. Todos nós não sabemos orar como convém. Você pode fazer curso de oração, você pode ler livros e mais livros sobre oração, você pode ter um mestrado, um doutorado em oração, mas ninguém sabe orar como convém. O que Deus fez? Romanos 8, versículo 26, o que diz aí? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos o quê? Inexprimíveis. Então a gente não sabe. Veja que assiste na nossa fraqueza, não é nossas fraquezas, é a nossa estrutura é fraca. Então o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, e é espírito de adoção, que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. E é por causa desse espírito de adoração e de oração que nós clamamos: Abba, Pai. Mas para melhorar ainda, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o que? Intercede por nós. Ele está à direita de Deus, e o verbo intercede é um presente contínuo. Significa que o ministério que Jesus Cristo está realizando por mim, por você, Ele está orando por mim, Ele está intercedendo por mim. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? Por isso, irmãos,
nós temos que orar. Uma igreja não sobrevive sem oração. Uma família não sobrevive sem oração. Um crente não sobrevive sem oração. Vamos orar então? Tem alguma causa impossível aqui? Está lutando aí? Está demorando, não está? Parece que Deus não está ouvindo, não mudou essa pessoa ainda, não converteu ainda. Eu estou orando. O Miller, o homem que orava. Fala-se que ele tem 45.000 orações respondidas. Ele orou a vida toda para a conversão de um amigo dele. Ele morreu e o cara se converteu depois que ele foi morto. Irmãos, nós precisamos de oração. O nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja precisa de oração. Amém? Então, vamos orar.